Então, dando continuidade ao que vimos na primeira aula, a ideia é destacar os silogismos aristotélicos e as figuras criadas por Aristóteles e sustentar o que é um silogismo diante da argumentação lógica e, mais que isso, tentar criar um mecanismo de dedução, né, a partir dessa apresentação. Então, eu vou fazer uma leitura hoje de alguns pontos, não talvez continuada, mas a leitura de alguns pontos que eu acho que são importantes para a fixação do que estamos apresentando. Então, eu vou ler essa parte inicial da seção 3.1.2, que tem algumas ferramentas importantes. Então, vamos lá. Aristóteles escreveu pelo menos 6 livros tratando especificamente de lógica, agrupados posteriormente com o nome de órgão. Ao analisar os argumentos matemáticos, ele pôde definir as regras básicas de argumentação lógica, que chamou de silogismos ou deduções. Nós, a partir de um certo momento, vamos passar a chamar de dedução, mas por enquanto, como estamos aqui tentando entender a noção de construção dessas deduções, vamos chamar vez ou outra de silogismo, mas já passando a chamar de dedução, porque é o que vamos usar na lógica proposicional. A palavra dedução ela vai ser mais frequente. As sentenças consideradas por Aristóteles eram na forma de sujeito-predicado, ligados pelo verbo ser, conjugado conforme o caso. Tanto o sujeito quanto o predicado da sentença eram chamados de termos. Estes podem ser termos universais, se forem da forma todo x, ou termos particulares, ou indefinidos, se apenas contiver palavras ou expressões sem uma ideia de quantidade. Podem haver também os termos singulares, aqueles que nomeiam alguma coisa ou ser específico. Por exemplo, o nome de uma pessoa. Estes são tratados por Aristóteles como se fossem universais. Por exemplo, Sócrates. O nome do filósofo era tratado também como se fosse todo Sócrates. Conforme seja o termo que é o sujeito da sentença, esta pode ser chamada de universal ou particular ou indefinida. Ele definiu uma dedução como sendo um discurso em que, sendo suposto as certas coisas, algo diferente do que foi suposto resulta necessariamente por assim ser. Um silogismo, então, venho aqui, um silogismo é uma regra de extrair uma conclusão necessária a partir de duas premissas. Ou seja, se for negada a conclusão, as premissas não poderão ambas serem aceitas. Os silogismos são construídos com sentenças de um dos tipos. E aí temos aqui 4 tipos. O primeiro tipo é todo x é y. O segundo tipo, algum x é y. O terceiro tipo, todo x é não y ou, de forma equivalente, nenhum x é y. O quarto tipo, algum x é não y ou equivalente, nem todo x é y. Os 2 primeiros tipos de sentenças são afirmativas e as 2 últimas são negativas. A sentença algum x é não y é a negação de todo x é y. E a sentença nenhum x é y é a negação de algum x é y. Então vamos nos ater a esse fato, pois nós precisamos entender aqui abaixo está melhor posto. Então vamos continuar. Durante a Idade Média, não se sabe quando,
surgiram palavras mnemônicas para a memorização das várias figuras dos modos e silogismos. Usaram as duas primeiras vogais da palavra afirmo, a e I, e as duas vogais da palavra nego, e o, para indicar cada um dos tipos de sentenças que podem compor um silogismo. Então, a se refere sempre, no contexto que estamos expondo, ao termo, ao tipo, né? Todo x é y, e I, algum x é y. Então, uma das formas de memorização, né, do que está sendo dito, e é muito importante sabermos exatamente do que estamos falando enquanto falamos. Uma das formas de expor isso é através da diagramação por curvas fechadas, né? Então, a ideia de tentarmos descrever usando curvas, e aí eu vou dizer, na verdade, x e y. Né? Então, vou dizer que esse conjunto, essa região aqui, delimitada por essa circunferência, é o conjunto X, e, portanto, usando da teoria do conjunto, de conjuntos, um elemento que pertence a esse conjunto, ele é X. Então, no sentido de que, como ele pertence a X, ele possui as propriedades que caracterizam X. Por outro lado, quando eu considero o conjunto Y, então estou dizendo que essa região aqui agora caracteriza os elementos que vão denotar por Y, e nesse caso, equivalentemente, um elemento aqui escolhido, ele é um elemento que é Y. Né? Então, no sentido da teoria dos conjuntos, no primeiro caso aqui eu estou dizendo que X pequeno pertence ao conjunto X grande, e nesse outro caso eu estou dizendo que Y pequeno pertence a Y grande. E quando eu digo isto, eu estou dizendo que X é X grande, e nesse caso aqui eu estou dizendo que Y é Y grande. Então, nesse caso, estou considerando que X grande é uma característica que deve ser satisfeita e Y é um elemento que satisfaz aquela característica. Né? Então, estou dizendo então que X é o sujeito e X pequeno é o sujeito e X grande seria o predicado. Né? Então, nessa construção, o elemento pertence ao conjunto se ele satisfaz a propriedade que caracteriza aquele conjunto. Então, quando voltamos aqui ao texto, eu digo que todo x é y. Então, nessa conjuntura aqui, escrever isso, todo x é y, tem a seguinte implicação, que se eu considero um x pequeno que pertence ao conjunto x grande, então, se é verdade essa afirmação, x pertence a y. Por quê? Porque todo elemento que é x, ele é y. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que x pequeno é x, mas como eu estou dizendo que todo x, todo elemento que é x também é y, então x é y. Se o x que eu escolhi, e eu escolhi arbitrário, eu não tomei nenhuma precaução na escolha do x. O x eu escolhi de forma arbitrária.
Então, esse x que eu escolhi, x pequeno, né? Ele tem a característica de ser x grande, e como eu estou considerando essa afirmação, todo x é y, então significa, por consequência, que esse x que é x grande, ele também é y grande. Então, se eu for usar essa mesma representação de conjunto, o que eu vou ter é, ao considerar o y, eu vou ter que considerar o x como um subconjunto de y. E essa é a única possibilidade de representar que todo x é y. Então, aqui deve ficar claro o fato de que eu estou escolhendo um elemento qualquer em x, e isso implica diretamente que eu tenho escolhido um elemento que é y. Né? Alguém está querendo falar isso? Professor, no caso, essa é a única representação utilizando o diagrama de Venn que consegue explicar a afirmação de todo x é y? Sim. Essa é a única representação. Porque aí vamos tentar, tentar construir uma outra, né? Então vamos tentar construir uma configuração em que eu teria a escolha, poderia escolher qualquer x, e ao fazer essa escolha, esse x já seria y. Então vamos supor que exista uma região que não está em y, né? O que caracteriza essa representação aqui? Ela é caracterizada pelo seguinte, que a região delimitada pela curva que gera o x está completamente dentro da região delimitada pela curva que gera o y. Né? E aí você agora observa o seguinte, a curva que gera o y, ela é uma curva fechada no plano. Então nós temos aqui o interior de y, e temos aqui o exterior de y. E a curva aqui é a fronteira entre essas regiões, né? É o que separa o interior do exterior. Então o fato é que quando eu estou dizendo que todo x é y, então estou dizendo que se eu pegar um xzinho, que é um elemento de x, esse é um elemento de y. Significa que não existe nenhum elemento de x, que não seja elemento de y. Portanto, todo elemento que é elemento de x, ele, por implicação direta, ele pertence ao interior de y. Porque é aquilo que eu tinha falado, que aquilo que é y está delimitado internamente pela curva que gera y, portanto, está dentro da região do retângulo e não fora da região do retângulo. Tá? Mais alguma pergunta? Pode falar. Professor, pode repetir essa parte do não existe, por favor? Ah, sim, ok. Obrigado. Então vou fazer uma outra figura, então. Vamos fazer assim. Então esse aqui é o y, é o conjunto que eu estou querendo construir. E aí observa o seguinte, eu vou dizer então que eu tenho aqui um subconjunto de y, e eu vou considerar mais de um subconjunto de y. Eu vou considerar esse subconjunto de y e esse subconjunto de y. Só que isso eu quero uma cor diferente. Pronto, então eu tenho esses subconjuntos. Aí eu vou considerar esse primeiro subconjunto aqui de x, 1, e esse outro de x2.
2. Pois bem. O que é que caracteriza nessa representação? Temos que entender o que é que está sendo dito, né? Então, o que eu escrevi de verde aqui, quando eu afirmo o y, eu estou dizendo que todo elemento que eu escolher nessa região, que está delimitada e está dentro do retângulo verde, então para todo y que eu escolher no interior do retângulo, esse y pequeno, ele é y grande. Então, ou seja, ele integra o y grande. Então, ou seja, essa região que eu delimito como pelo retângulo, né? Ela é a região que possui todos os elementos que são y. Portanto, não existe nenhum y, não existe, a gente escreve assim, né? Esse aqui é o símbolo não existe, tá? Isso aqui significa não existe. Não existe y que pertença a y grande e que não pertença ao interior do retângulo. Porque o interior do retângulo é exatamente o que eu defino como sendo o interior de y. Um elemento do interior de y. Então, o retângulo ele é o delimitador que determina o que está dentro é y e o que está fora é o não y. Tá? Então, quando eu digo que y é verdadeiro, a questão de probabilidade, né? Então, quando eu digo que ocorreu y, então significa que eu escolhi um ponto aqui. Quando eu digo que não ocorreu y, é porque eu escolhi um ponto aqui. Tá? Então, esse ponto vermelho ele é y, ou seja, é a ocorrência de y, e o ponto em azul é uma não ocorrência de y. Né? Então, por probabilidade, temos o fato de que se y é a ocorrência que eu quero validar, o ponto vermelho é verdadeiro e o ponto azul é falso. E eu pus essas cores exatamente na ordem inversa para que vocês desassociem a cor da validade. Uma coisa é a gente dizer que o positivo é azul e o negativo é vermelho, né? As cores nada tem a ver com isso. Mas bem, a prova de que a sentença, nós temos que a sentença é todo x é y. Essa é a sentença que eu quero provar. Uma equivalência para ela, na linguagem que eu estou apresentando, é que dado um elemento x do conjunto x grande, então, como todo x é y, logo x pequeno pertence a y grande. Dessa conclusão segue a questão da construção do que significa ser y, né? Então, se x pequeno pertence a y, temos que x pequeno pertence ao interior do retângulo que delimita o conjunto que é o interior de y. E por causa disso, portanto, todo elemento de x
é elemento do interior de Y. O que significa isso? Que se eu quiser escolher essa configuração que aqui está, se eu quiser escolher um elemento X, então ele tem que estar ou no conjunto X1, ou no conjunto X2, ou em qualquer outro conjunto que seja subconjunto completamente contido em X, em Y. Né? Então vamos mostrar o que seria uma contradição. Né? Vou pegar aqui um losango para mostrar uma contradição. Vou pegar esse conjunto. E vamos supor que esse conjunto seja o tal conjunto X que eu estou considerando. Então vamos tentar argumentar de que esse conjunto em amarelo não pode ser o X que eu afirmo em que todo X é Y. Eu não posso ter essa representação. Por quê? Porque eu aqui estou afirmando que se a região delimitada por esse losango é o que eu afirmo como sendo X, então eu posso escolher esse elemento aqui. Mas esse elemento é um elemento que está no exterior de Y. Portanto, esse elemento não é Y. Esse elemento X que eu escolhi não é Y. E se ele não é Y, então o que eu afirmei que todo X é Y é falso. Mas como aquela premissa é verdadeira, esse elemento aqui não pode existir. Portanto, todo esse conjunto que está aqui fora não existe. A única forma de representar o conjunto X é representando um conjunto que está completamente delimitado pelo retângulo, ou seja, qualquer região que esteja dentro do retângulo. Tudo bem? Isso Ana? Professor, aquela estrutura argumentativa que o senhor fez por escrito, caso a gente utilize ela assim de uma forma mais matemática, ela vira uma expressão modular, correto? Modular sentido sentido No sentido tipo, eu esqueci o nome daquele azinho para baixo. para todo Para todo x, para todo x pertencente a x pertence a y. Ou pode ser equivalente. Ok. Então, se a gente escreve no sentido a terminologia simbólica, né? Porque ela é mnemônica, né? No sentido de que isso aqui é um símbolo, isso aqui é um símbolo, isso aqui é um... Então, aqui eu não tenho nenhuma palavra, né? Então aqui eu tenho apenas símbolos. E aí sim, você está certíssimo. A ideia é que quando toda essa argumentação que eu fiz aqui, ela pode ser traduzida para uma linguagem puramente simbólica. Que é o que vocês vão usar no frigir dos ovos, quando forem escrever um sistema digital, vocês não vão usar quase nenhuma palavra. Vocês vão estar usando estruturas simbólicas. E aí a palavra modular, eu guardo essa palavra modular para outra estrutura que nós vamos ver em matemática discreta. Mas teria como passar para uma expressão, uma função modular essas informações? Agora fiquei curioso. O que é que você entende como uma expressão modular? Agora eu não sei explicar para o senhor, pra falar a verdade. Deixa eu ver. Uma expressão modular, ela, tipo, trabalharia conjuntos, basicamente, ao meu ver. As expressões de conjuntos, mesmo que simbólicas também. Ok, é porque eu compreendo essa expressão modular, né? Ou a gente usa, porque o módulo seria
conceito de mensura, né, de números, e por outro lado, a gente usa expressões modulares como sendo categóricas para representar, nesse caso, uma partição de um conjunto a partir de classes. E aí, essa seria a outra aplicação da palavra modular. Mas é possível que você esteja falando uma linguagem técnica que seja equivalente a isso que eu estou falando, simbólico, e que eu não esteja atento a essa linguagem que você está usando. Mas vamos deixar assim. Vamos usar, em lógica, a expressão linguagem simbólica, certo? Ok, isso já agrega bastante. Muito obrigada. Pronto. Então, a expressão que nós vamos usar é exatamente essa. Isso aqui é uma linguagem textual, uma dedução textual, e essa aqui é uma dedução simbólica. Então, são essas duas expressões que comumente vamos usar, tá bom? Ok. Pois bem, e você está convencida de que aquela é a única representação de que todo x é y? Sim, eu entendi melhor a questão do diagrama de Venn, porque eu dei uma pesquisada em alguns sites e alguns deles têm aquela colocação de 3 bolinhas, o diagrama, e aí, para mim, eu não sabia, eu fiquei na dúvida se essa representação do diagrama está correta, porque pelo que o senhor demonstrou, o mais correto seria que as formas estivessem uma dentro da outra, se fosse para expressar todo x é y, por exemplo. Isso, mas veja, vamos logo mais expressar que algum x é y, e isso vai nos permitir que os conjuntos não estejam completamente contidos. Eu entendi agora com essa explicação. No caso, a representação que eles utilizam, eles pintam, né? Isso. Determinam, assim, eles pintam. Então, meio que não está incorreto também, né? Não, é porque lá eles estão com outros objetivos, né? Quando a gente concluir aqui a leitura, por exemplo, agora vou escrever algum x a y, para você verificar que é possível ir para uma outra configuração. Vamos ver agora essa. Professor, me desculpa te interromper novamente. Só uma dúvida que eu tive enquanto eu estudava é que o do porquê algum x é y nega todo x é y e não nenhum x é y nega todo x é y. Ok. Eu vou fazer isso aqui e depois a gente vê essa sua pergunta. Ok. Então vamos lá. Quando agora eu afirmo algum x é y, então vamos ver como é que isso pode ser estruturado, né? Então vou considerar de novo o que significa ser y. Então isto aqui significa y. E quando eu digo que algum x é y, é porque eu estou dizendo que nem todo x é y. Existe algum x, né, que pode não ser y. Mas isso não é necessariamente a negação de que todo x é y. Né? No sentido direto. Porque quando eu digo que algum x é y, eu estou dizendo que existe no conjunto x. Existe no conjunto x algum x que é y. Mas nem todo x é y. Então, a única coisa que eu posso afirmar é que algum x é y. Eu não posso afirmar que todo x é y. Entende? A única coisa que está sendo afirmada aqui é que existe x. Essa é o equivalente a essa afirmação, né?
O que é que diz essa afirmação? Algum x é y. Significa que existe um x, pelo menos um, existe pelo menos um x. E aí ele não precisa ser único, mas existe pelo menos um x, que também é elemento de y. Pelo menos um. Existe pelo menos um x que é elemento de y. Mas eu não posso afirmar que todo x seja e elemento de x seja elemento de y. Essas duas coisas são contraditórias. No sentido direto, se eu afirmo uma coisa, eu não posso afirmar outra. Se eu disser que todo x é elemento de y, então significa que não existirá elemento de x que não é elemento de y. Né? Ou seja, todo o conjunto x tem que estar contido dentro do conjunto y. Mas quando eu afirmo apenas que existe algum x que é elemento de y, isso já configura essa possibilidade aqui. E qual seria a outra? Nenhum x é y. É isso aqui. Esse conjunto, você estaria considerando. Aí eu vou considerar outra possibilidade, quando você considera que todo x é y. Então aqui nós temos as três afirmações. Ó, todo x é y, está aqui. Todo x é y. Algum. Eita, vou escrever de vez. Algum x é y. E aí eu vou apagar esse x aqui. Considerem só esse. E agora aqui, nenhum x é y. Essas são as três possibilidades. Né? Pode falar. Pode falar, José. Se não vê? Estou ouvindo tá muito baixo o som. Alô? Oi. No algum x é y seria existe x em y, ao invés de para todo x em y. Desculpa, é porque aqui eu coloquei errado. O símbolo é assim. É um símbolo com dois traços. E aí sim, a possibilidade seria escrever. É porque temos essa restrição, né? O símbolo para todo. É porque aqui eu não tenho mais espaço aqui embaixo. Eu vou escrever aqui do lado. Então, eu vou reescrever aqui. Então, vamos lá. O conjunto todo x é y é este. O conjunto existe algum x, né? O fato fica bem melhor, José. E aqui não existe x. Aqui, esse aqui é para todo x é y. Aqui existe x que é y. E aqui não existe x que é y. Só para justificar aquele símbolo que eu usei lá, ele é uma restrição de para todo. Tem um para todo com um traço. E se você colocar dois traços, é algum, para algum. Tá? Isso aqui agora seria para algum. Então observa o seguinte, o que é que eu estou fazendo aqui? Quando eu digo em vez de ir para todo, para algum. Eu estou restringindo a afirmação. A restrição da afirmação, ela já nega a possibilidade da afirmação. Se você restringe, então eu digo o seguinte, olha, eu vou dar 10 para todo mundo. Essa é a primeira afirmação. E agora, o que seria negar isso? Menos para Ana Catarina. Pronto. E já neguei. Né? Eu não preciso dar 9 para todo mundo para negar que eu não dei 10 para todo mundo.
Basta eu não dar 10 para uma pessoa. E aí isso já não é mais a mesma afirmação. Então negar aquela afirmação é suficiente em um caso particular que não funcione. Então tenham isso em mente. Quando a gente tenta provar uma afirmação que é generalista, caso particular que não funcione, já é a negação daquela generalidade. Logo, a conclusão também vai ser negativa, né, no Isso, caso. exatamente. Então, se eu estou Mas querendo... não particular. Isso, veja, se eu estou querendo provar, por exemplo, então vou querer provar todo número é par. Quero provar isto. E aí o que é que eu faço? Eu vou considerar número por número para mostrar que eles são pares? Não. Basta considerar seja x igual a 3. Pronto. Mostrei que isso aqui é falso. X é um número e 3 é um número e 3 não é par. Isso acaba com essa afirmação aqui. A afirmação, essa afirmação todo, ela exclui a possibilidade de que algum seja, entendeu? De que algum não seja, desculpa. Ela exclui a possibilidade de que algum elemento não seja par. Ou seja, estou dizendo que eu estou quantificando quais são os números, isso aqui é o sujeito, que são par. Isso aqui é o predicado. Isso aqui é um quantificador. Eu estou dizendo quais são. Todos. Essa é a quantidade. Né? Todos eles. Aí eu vou e venho aqui de forma bem singela e escrevo um que não satisfaz. Pois bem, então com um caso particular, eu consigo comprovar a negação do todo. Porque o Obrigada, todo... professor. Isso já responde a minha pergunta anterior. Porque o todo, ele é uma afirmação generalista. Então, o caso particular prova a negação do todo. Então, é a questão de exceções, né? Então, se eu faço uma afirmação generalista, é porque não tem exceções. Então, por outro lado, se eu faço uma afirmação e eu observo que não é generalista essa afirmação, eu preciso de uma argumentação para provar. Suponha que de fato seja verdade. E todo número da forma, então vou escrever o número. Todo número da forma x igual a 2k, onde k é inteiro, é par. Isso agora é verdade. Porque 3 não é mais dessa forma. E se k é um número inteiro, então todo número da forma 2 vezes k é par. Essa agora é uma afirmação verdadeira. Mas como é que eu provo isso? Eu tenho que provar por uma outra argumentação, porque por contra-exemplo não vai. Né? Porque agora eu teria que apresentar infinitos contra-exemplos. Isso é um método de exaustão. E método de exaustão para conjuntos infinitos não resolve. Não funciona. Então você tem que ter um método que tenha um passo finito de argumentos e que em tempo finito você consiga provar o que você está querendo provar. A sua afirmação tem que ser passível de prova em tempo finito. Né? É possível provar, se eu tivesse infinitos anos de vida, eu poderia provar que existem infinitos números que são ímpares e nenhum deles é dessa forma. Então, se você tem infinitos anos, cada dia eu vou lá e escolho um número par, ímpar, né? E não é dessa forma. Então, por exaustão, eu provo que todo conjunto que é dessa forma, dessa forma, é par. Pois bem, mas aí esse argumento não se sustenta quando a gente está querendo fazer uma dedução, né? Porque a dedução é em passos finitos. Então, eu tenho que, com argumentos finitos, provar aquilo que eu estou querendo
a proposição, né? Ela tem que ser provada em passos finitos. Lembre sempre disso. Tá? Então, toda a dedução que nós vamos elaborar, ela é baseada no fato de que nós somos finitos e que, portanto, nossa argumentação também é finita. Tá? Então, todo argumento que vamos elaborar, ele vai ser construído a partir da finitude dos passos dedutivos. Tudo bem? Pois bem. Então, vou continuar então. E agora, todo x não é y. Vamos para essa construção, né? Todo x não é y. Eu vou aqui, tá. Deixa eu só ver onde é que está aqui. Tá pronto. Para eu poder otimizar o espaço. Todo x não é y. Usando a mesma estrutura de diagramação, ou seja, diagrama de Venn, temos que usar esse adjetivo, né, para lembrar que tipo de diagramação estamos usando. Quando eu digo aqui que todo x não é y, significa que dado um elemento está no conjunto x, um elemento pequeno, grande, então por conclusão, x não está em y. Essas duas estruturas me dizem que se eu disser que esse aqui é o conjunto x, o conjunto do y não tem nenhuma interseção com o conjunto do x. Portanto, o conjunto do y teria que ser representado completamente fora do conjunto do x. Usando aquela representação que eu falei de interior e exterior, né? Então, aqui dentro, aqui eu tenho o interior de x e aqui eu tenho o exterior de x. E qual é a fronteira do que é o interior e do que é exterior? É esse conjunto aqui. Tudo que está dentro desse conjunto é o interior de x. Tudo que está fora desse conjunto é o exterior de x. Pois bem, então todo elemento que está em x está aqui dentro, representado como interior. Todo elemento que não está em x está representado aqui fora. Portanto, como um elemento qualquer que eu considerar de x, e eu posso considerar qualquer um deles, porque todos eles não vão ser elementos de y. Portanto, essa é a representação para x e o y que satisfazem esta afirmação. Então, se todo x não é y, é exatamente essa configuração que eu tenho. Tenho aqui o conjunto x e elementos que estão em x, e os elementos que não estão em x podem compor os elementos de y. Então, essa é a afirmação que sustenta. Estou fazendo as argumentações com esse teor de afirmação, porque nós vamos usar essa representação para provar aquela dúvida lá da Isabel, por exemplo, de que as únicas figuras existentes são essas que são afirmadas, ou melhor, os únicos silogismos. São aqueles 4 que são afirmados para a primeira figura. Vamos chegar a essa afirmação. Né? Pode falar. Isabel, professor, eu tentei provar de alguma forma lá o exercício 1 que tinha, mas eu vi que existiam, eu não sei se eu segui a lógica certa, mas podendo ali misturar as afirmações, existiam muitos tipos, eu acho que dava 64 tipos de combinações, assim. Isso, exatamente isso. A questão é que você tem 64 combinações e apenas 4 delas são verdadeiras.
Aí, no caso, eu teria que provar que todas as outras 60 são falsas? Essa é a forma de prova por exaustão, né? Sim. A gente tem como tentar criar um argumento que comprove que apenas aquelas 4 são possíveis e qualquer outra ordem não é válida. Então seriam aí como posso dizer, você pode tentar um argumento mais geral para mostrar isso, né? Pode falar, Ana. Desculpa. Não, professor, é que no caso eu tinha visto também, questão dessa dúvida de Isabel, que dessas 64, em questão de 4 figuras, se a gente multiplicar 64 por 4, dava 256, ainda, tipo assim, tem mais. Porém, de todas essas, apenas 19, né, que são os silogismos aristotélicos, são os modos possíveis, não? Você está olhando todas elas, olhando todas as figuras. Não, é tipo assim, basicamente resumindo, apenas as 19 seriam possíveis, mas dessas 19, apenas 4 seriam verdadeiras, é isso? Você está considerando a possibilidade pela posição, é isso? Pela Como? ordem? Não, assim, pela regra dos silogismos mesmo. Ok, vamos observar isso logo mais, pode ser? Pode? Ok. João Guilherme, você está dizendo que o exterior de X é igual ao exterior de Y. Aqui eu não estou afirmando isso. Olha, o que acontece é o seguinte, eu estou considerando apenas o X e estou dizendo que o X ele divide o plano inteiro em 2 partes. O interior de X e o exterior de X. Mas observa que se eu pegar um ponto aqui, ele está no exterior de X. Porque ele está fora de X. Então, o exterior de Y, se X e Y são conjuntos que não estão contidos e que a interseção é nula, ou ele é vazia, o Y está contido no interior de X e o X está contido no interior de Y. Tudo bem? Ok. Então, pois bem, eu vou continuar na sequência que está, tá? Algum X não é Y, isso aqui a gente já tinha visto, né? Ok, então vou começar daqui, tá? Aristóteles obteve 3 figuras, ou 3 tipos de estruturas de silogismo. E para não ocupar muito espaço em sua exposição e para melhor visualização, vamos introduzir um pouco de notação, usando as letras A, E e O, como explicadas acima, ou seja, AXY significa que todo X é Y, IXY significa que algum X é Y, EXY significa que todo X não é Y, e OXY significa que algum X não é Y. Assim, o silogismo Bárbara pode ser escrito como AXY, AYZ, e como conclusão nós temos AXZ. Né? Então, então, o que eu tenho? AXY é a primeira premissa. A segunda, YZ. Eu filar aqui para ver isso, é isso. E a implicação é de que eu tenho AXZ. Aí o que deve ser observado, Ana, é o seguinte: nós temos quatro possibilidades, né? A, E, I e O. São 4 possibilidades de funções. Então vamos enxergar como sendo funções que relacionam
o X com o Y, que vamos chamar de letras de preposição, de predicados, né? Então, letra de predicado. Então, ou seja, X e Y são propriedades que eu quero que o sujeito satisfaça. E eu tenho como relacionar essas propriedades a partir de 4 funções. E, a princípio, essa aqui é uma figura de uma estrutura que se escreve da seguinte maneira. Eu pego uma função que eu vou chamar de asterisco, que vai ter xy. Então eu tenho o sujeito e o predicado, né? Ou seja, todo x é y nessa forma. Essa seria a primeira premissa. A segunda premissa, eu pego agora aquilo que é predicado torna-se sujeito e eu considero um predicado exterior. Vou até escrever ele de uma cor diferente. Considero um predicado exterior. Princípio, predicado y e o predicado x, z e y, a princípio, não se relacionam. E de forma alguma, a princípio, eu preciso ter o x se relacionando com z. De forma alguma. Mas o que eu quero falar é exatamente sobre isso. Se eu souber de alguma relação entre x e y, e se eu souber de alguma relação entre y e z, então eu tenho a princípio 3 propriedades, x, y e z. Então considere então essa tríade. Eu tenho 3 propriedades, x, y e z. E eu vou querer relacionar como premissa, né? Então eu vou chamar de premissa 1. Eu sei relacionar x e y. De alguma maneira, eu sei relacionar x com y. Premissa 2. Eu sei relacionar y com z. Então, ou seja, de uma forma ordenada, né? Eu tenho dado as 3 premissas, 3 propriedades, desculpa. Eu tenho como fazer 2 afirmações passivas de validade. Então são proposições, são afirmações que eu posso validar. Dadas essas proposições, que são afirmações que eu posso validar, eu teria uma conclusão. Então são P1 e P2 são proposições, são conhecimentos a priori e como necessidade, condição implicada, então é necessário, como condição necessária, eu chego a obter uma relação entre x e z. Essa é a primeira figura aristotélica. E é isso que é essa mesma estrutura de análise que eu estou fazendo aqui, que vocês devem fazer sobre as outras figuras. Se der tempo, a gente analisa alguma outra figura para vocês terem argumento de prova. Então, o que ocorre é o seguinte: eu tenho aqui a função A, a função E, a função I e a função O, que não analisa os predicados. Ela simplesmente analisa 2 conjuntos quaisquer. Eu tenho afirmações que eu posso fazer sobre dado A, dada a função A, eu posso considerar as premissas a premissa P1 como sendo A, E, I ou O. Eu tenho 4 possibilidades para aqui. E de novo eu tenho 4 possibilidades para aqui. E de novo vou ter 4 possibilidades para aqui. Então a ideia é que esse conjunto de possibilidades, ele vai me dizer quantas figuras eu poderia gerar. Quantas figuras, a partir dessa estrutura, quantas figuras funcionais eu poderia gerar. 64, no caso. Isso. Mas agora, quantas são verdadeiras? Essa que é a verdadeiras no sentido aristotélico.
né? Verdadeiras no sentido de que é aquilo que, ou seja, das premissas eu consigo, por dedução, chegar a essa validade, uma vez que eu escolhi ou A, ou E, ou I, ou O aqui. Né? Então, essa que é a questão. Eu vou já chegar aí, tá? Vocês estão falando aí, já chego aí. Vou só escrever aqui o que eu quero dizer. E aí eu quero provar isso. A, X, Z. Eu vou escrever cada uma delas com letras diferentes. Ou eu quero provar E, X, Z. Ou eu quero provar I, Z. Ou eu quero provar O, X, Z. Eu quero provar uma dessas, certo? E aí observa que para provar cada uma delas, eu tenho a liberdade total, a princípio, para escolher. Aí, aqui do lado de cá, eu vou ter sempre o X, depois o Y. Isso é uma instituição. A figura exige isso, tá aqui, ó. É X e Y, ou seja, é sempre nessa ordem. Eu sei que X se relaciona com Y e, de forma adicional, eu vou colocar como 2 pontos, de forma adicional, são duas afirmações que eu tenho, mas aqui eu não sei nada sobre a letra que eu vou usar aqui, então eu coloco um asterisco, porque essa letra pode ser qualquer uma dessas. O asterisco significa que eu estou usando qualquer uma dessas letras. Eu tenho 4 possibilidades aqui, certo? E no segundo cenário, agora eu escrevi amarelo. Então agora eu teria o Y como sujeito, e eu vou escrever de verde, e eu tenho não escrever de outra cor, rosa. Pronto. Eu tenho o Z como predicado do Y. E agora observa o seguinte, que aqui o Y ele é um predicado. As funções, né? Ele aqui é um predicado. E ele aqui se transforma em sujeito. Essa é uma informação que tem que ser observada. E aí o que é que a figura aristotélica nos diz? Que se você tiver uma expressão, ou melhor, uma premissa, né? Você tem uma primeira premissa em que você sabe que o sujeito possui certa propriedade e que se você agora considerar essa propriedade como um sujeito e ela, por sua vez, possuir uma propriedade que você vai designar como Z, então, para algumas estruturas, e essas estruturas vão ser dadas pelas funções que você vai poder escolher, para algumas estruturas, você vai ter uma dessas aqui como implicação. Essa é a jogada, né? Então, deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Professor, Oi. lá no início, sobe aí um pouquinho, por favor. Tava x, y, vai resultar em xz. Por que vai resultar em xz? A pergunta é muito boa. Essa é a estrutura axiomática. Essa é a proposição que Aristóteles nos coloca. Ele diz exatamente o seguinte, olha, se você souber, nessa estrutura que está aqui, ó, se você souber que um sujeito possui uma característica e que se agora você olhar essa característica como sujeito e observar que ela possui uma terceira característica, uma segunda característica, né? Então,
a partir de algumas estruturas, e essas estruturas são estruturas de termos, né? Ou seja, escolhendo adequadamente quem é a função, e aí eu estou considerando aqui as funções A, E, I e O, que são os 4 termos que ele define a princípio. A partir da escolha desses termos, eu vou poder deduzir algo sobre X, que é o sujeito da primeira premissa, possuindo a propriedade que é a propriedade da segunda premissa. E de que forma ele possui? De alguma dessas 4 formas. Porque isso aqui significa que todo x é y. Isso aqui significa que algum x é y. Isso aqui significa que todo x não é z. Isso aqui significa que algum x não é z. A ideia é que essas funções elas nos dão uma sistemática. Lembra que logo no início do texto, Aristóteles ele é acusado, né? Esse é o crime dele, de ter sistematizado o sistema dedutivo. E foi essa a sistematização que ele nos entregou. Ele nos disse quais são as ordens dedutivas que nós devemos considerar a priori, e está aqui o a priori é isso aqui. A priori, eu tenho que considerar essas estruturas. Sem essa estrutura, eu não tenho nada. Não tenho nada assegurado. Com essas estruturas e com as funções adequadas escolhidas para onde está aqui o asterisco, eu vou poder ter esse conhecimento aqui a posteriori. Eu vou poder deduzir posteriori. Eu vou poder deduzir esse conhecimento. Veja que isso aqui é uma dedução. É uma implicação. Significa que se P1 e P2 forem verdade, logo eu posso afirmar que é verdade A, E, I ou OU para essa ordem x, y, x, z. Então, só para que vocês fiquem mais calmos, vamos provar isso aqui. E aí, lembra que ele falou lá, em algum momento, a gente viu lá no texto que em algum momento, na Idade Média, foi atribuída expressões mnemônicas, né? Para que as pessoas lembrassem qual é a estrutura da figura. E esse aqui é chamado de bárbara. Bárbara. E por que é bárbara? Porque que é a função A nos 3 lugares da figura. Tanto relacionando x com y, eu escolhi A. Para relacionar y com z, eu escolhi A. E a implicação também de x com z, eu escolhi A. E essa é verdadeira. E por que ela é verdadeira? Vamos entender por que ela é verdadeira. Porque eu consigo provar que ela é verdadeira. Vamos provar? Vamos provar que ela é verdadeira. Então a ideia é que, primeira afirmação, premissa 1. AXY. Significa isto? Isso significa, usando o diagrama de Venn, que todo x é y. Então vou escrever o y sempre quadrado e o x sempre circular. Então significa que todo x é y. Pois bem, essa é a afirmação, essa é a premissa 1. Premissa 2. Vamos para a premissa 2, Rosinha. Premissa 2. Lembre que são sempre 2 premissas, tá? Premissa 2. A, Y, Z. Lembrem que são sempre 3 letras. X, Y, Z. São sempre 3 letras. 3 letras que são sujeito e predicado, né? Mas por causa da função. O que significa isso? Do que é que eu estou falando? Né? Vamos ver se fica mais claro do que é que eu estou falando. Quando eu digo aqui, ó, A, X, Y, o que eu quero dizer, na verdade, é que todo X é Y. E é aquilo que eu afirmei lá
isso da aula. Todo x é y. Significa que todo x que eu escolher, eu tenho que escolher ele dentro do interior de y. Eu não tenho outra opção. Todo x que eu escolher, ele já é um elemento de y. Agora vamos para a segunda premissa. A segunda premissa diz que eu posso fazer a mesma afirmação que eu fiz entre x e y para y e z. Então, eu vou pegar o conjunto z como sendo esse conjunto aqui, rosinha, e o conjunto y, rosa. E o conjunto aqui, rosa, esse aqui é o conjunto z. E o que é que diz a segunda premissa? Diz que todo elemento y é z. É o que diz a segunda premissa. Todo y é z. Então, quando eu considerar agora um elemento de y, ele vai ter que estar aqui dentro. Ora, mas por construção da primeira premissa, os elementos de x, eu tive que escolher eles dentro do retângulo. Portanto, todo elemento x é um elemento de y e, por construção da segunda premissa, todo elemento de y é um elemento de z. Logo, todo elemento de x é um elemento de z. E é isso o que esse conjunto de afirmações me dá. E a implicação é de que há xz. Então, consideradas duas premissas, considerado essa primeira figura aqui e essa segunda figura, na verdade, já entendi, aqui seria a princípio vocês deveriam olhar apenas para o y e para o z, que é o que diz a segunda premissa, né? Todo y é z. Aí o que eu fiz? Eu usei a primeira premissa dentro da segunda. Eu lembrei, né? Na verdade, vamos considerar assim. Eu lembrei. Olha, foi dito antes que todo elemento x é elemento de y. Aí eu, por algum momento, eu desconsidero isso e considero agora uma outra hipótese. Todo elemento de y é elemento de z. Tá? Então significa... Então vamos provar isso de outra maneira. Eu considero então que todo retângulo, vamos sempre dizer o seguinte, os retângulos são o y, né? Então tem o y, e se eu quiser desenhar um disco, uma circunferência, eu tenho que desenhar dentro do retângulo. Eu não tenho opção de desenhar fora, sempre dentro do retângulo. Pois bem. E essa é a primeira premissa. Todo círculo é desenhado dentro de retângulos. A segunda é que todo retângulo é desenhado dentro de pentágonos. Essa é a segunda premissa. Se eu pegar um pentágono, se eu quiser desenhar um retângulo, na verdade, eu vou ter que desenhar o retângulo dentro do pentágono. E agora, aí, a partir dessa relação, o que eu posso dizer sobre a circunferência? Eu sei que se eu, agora, nessa conjuntura aqui, diante desse fato, usando este fato, o que eu posso afirmar é sobre o x. Esse aqui é o x e esse aqui é o z. O que eu posso afirmar sobre o x em relação a z é que, se eu quiser desenhar x, eu vou ter que desenhar x aqui dentro. Porque todo disco é desenhado dentro de retângulos. Mas todo retângulo é desenhado dentro de
pentágonos. Portanto, todo x é y, todo y é z, então todo x é z. Ficou claro? Ficou sim, professor. Respondeu aquela minha dúvida. Obrigado, viu? Ok. E agora, então, essa é Bárbara, né? É a primeira expressão da figura. Vamos observar que, dada a figura aristotélica, em que tem exatamente essa funcionalidade, eu tenho Bárbara, celarent, dari, fério. E observa que o que muda aqui é precisamente a primeira figura é YZ, XY, XZ. Né? Na verdade, eu fiz a figura mudando a ordem, não foi? YZ. Peraí, eu copiei a figura daqui. XY, YZ, XZ. Então, é porque aqui o sujeito vira predicado, né? E então tá na ordem inversa, né? Essa primeira figura não é aquela figura. Não. Ah, tava recebendo uma ligação aqui, não posso atender agora. Seria essa aqui, né? Aquela figura lá, né? Certo. Mas bem. Então vamos voltar aqui para Bárbara. O que é que temos sobre Bárbara? YZ, XY, XZ. Todo Y é Z, todo X é Y, então todo X é Z. Ok. É equivalente ao que eu tinha apresentado lá, né? Celarent. Todo X é não Y. B. Todo Y é não Z. Todo X é Y. Ok, eu vou deixar como exercício essas três últimas. E, inclusive, fica como exercício para que vocês entreguem na próxima segunda. E vocês devem entregar com não com esse tipo de argumentação, com esse tipo de argumentação aqui. Cadê? Aqui. Com esse tipo de argumentação aqui. Professor, no caso, é termologia simbólica. Vocês podem usar terminologia simbólica, mas o que eu gostaria é que vocês usassem a dedução. Ou seja, por a expressão mais argumentativa por extenso, Isso, né? Dado isso. X, pertencente a X. Ok. Tá? Então, tenta a argumentação usando que seria uma estrutura mista, né? Então você usa de simbolismos, mas você usa de expressões argumentativas, e nesse caso o argumento é palavra. Compreende que argumento é palavra. E lembra que o Aristóteles ele define dedução como um discurso. Então significa que você subentende que é dedutivo aquilo que você consegue descrever, né, em uso de palavras.
Então, tente escrever. Essa é uma das atividades que eu poderia passar para vocês. É o seguinte: tenta escrever sem usar nenhum símbolo. E depois tenta escrever inserindo símbolos. Ok, no caso, essa é a atividade para a próxima semana. É pegar todos os silogismos, escrever dessa forma por escrito e também pela forma usando terminologia simbólica. Eu não diria todos, porque aí seriam. Depois de algum 19. tempo, fica repetitivo, né? Aham. Mas aí você pega como atividade, vamos ver quantos silogismos nós temos, quantas linguagens temos, né? Possíveis são 19, Isso. Então temos aqui dado isso. cada figura. Então temos aqui a- é, para a primeira figura temos 4, né? Para a segunda figura temos mais 4. E aí eu vou deixar como atividade vocês escolherem. Quero que vocês olhem para todas as figuras. Porque existe uma quarta figura, né? Isso, tem uma quarta figura. Então, pois bem, quero que vocês olhem para todas as figuras e escolham, dentre essas figuras, um desses silogismos, né, que vamos chamar de modos. Tá? Então, escolha um desses e eu vou descrever na atividade melhor, mas para ficar registrado o que é que eu quero, vocês devem provar um desses modos. Um deles. Para cada figura, provar um deles. Não precisa ser todos. E aí Professor. observa... Oi. Aí, no caso, é para provar só o módulo que está sendo afirmado, que, no caso, segundo o livro, já está dizendo Que que é verdade. é Isso. verdade. Isso. Não o que o exercício realmente propõe. Que ele, por exemplo, no 1, ele disse que era para tentar outras permutações, né? E provar que somente essas 4 são possíveis. Vamos lá. Essa seria, então, a outra parte da atividade, mas não é para você provar todas. Entendo. Pega o seguinte, a atividade é fazer o seguinte: considere essas que estão sendo apresentadas e prove que uma delas é verdade. Qualquer uma dessas 4. Prova que é verdade. E agora considera uma qualquer outra que não esteja nessa lista e prova que não é verdade. Pronto. Assim fica mais claro. Porque durante a leitura que eu estava fazendo, ficou um pouco confusa essa questão de provar que todas as outras possibilidades eram inválidas, porque são muitas possibilidades. Isso. Mas assim fica mais interessante. Até porque nós estamos fazendo um estudo já considerando verdade o que está sendo apresentado, né? Então, se é verdade o que está sendo apresentado, significa que se eu escolher qualquer outra sequência, eu não vou ter como chegar a uma conclusão de validade, né? E é exatamente aí que está a questão. Ou seja, você vai verificar que é falso qualquer outra escolha. Por exemplo, aqui, ó, no primeiro modo, se eu escolher, por exemplo, repetido, as 3 escolhas iguais, só vou poder fazer isso para o A. Olha, em nenhuma delas a escolha E ou a escolha I ou O pode ser repetida 3 vezes. Então só o A pode ser repetido 3 vezes na primeira figura. Então considere a repetição do E ou a repetição do I ou a repetição do O 3 vezes e prove que é falso. Pronto, o que significa provar que é falso? Significa que é inconsistente. Tá? Exatamente isso. Significa que é inconsistente. Pode falar. Ok, professor, apenas para ver se minha linha de raciocínio está correta, até para passar para os meus colegas depois, caso necessário. A atividade em questão é para a gente pegar um termo de cada figura ou escolher um silogismo categórico de cada figura. A gente vai provar que ele é verdadeiro, provar que ele é falso, tudo isso utilizando aquela expressão argumentativa e termologia
simbólica. Isso. Ok. Essa mistura, tá? Porque Ok. exatamente usando essa linguagem aqui, Uhum. porque seria uma linguagem com argumentos, posso dizer, usando palavras, mas também símbolos. Porque Uhum. eu quero que vocês comecem a usar símbolos, né? Ah, é para usar palavras e E símbolos ou é para símbolos. usar só palavras e depois só símbolos? Não, vamos lá. Existem um acúmulo de atividades que eu acabei passando, né? E aí Assim, foi tipo um acúmulo de tópicos, mas que é sim possível. isso, mas vamos lá. Bom, primeiro, a prioridade para a atividade da próxima semana, né? Então, escolher para cada figura um modo que está apresentado então é um modo que já foi apresentado no texto, tá? Então, por exemplo, para a primeira figura, temos lá Bárbara, né? Então você pode provar Bárbara. Essa seria a primeira, a primeira atividade. Isso para a primeira figura. Aí agora você vai fazer, para a primeira figura ainda, você vai fazer a escolha, por exemplo, de A, E e I. Então, escolhe essa e verifica se é verdadeiro ou falsa. Ou considera, por exemplo, E e E. Então aí e tenta provar se isso aqui é verdadeiro ou falso. A gente já sabe que é falso, né? Porque pelo que é apresentado no texto, a única letra para a primeira figura que pode ser repetida é a letra A. Então, essas letras, a letra E não pode. Essa aqui é a atividade que você deve considerar a princípio. E vai fazer isso para quais modos? Você vai fazer isso para... aguarda só um momento, que eu acho que tem uma entrega aqui rapidinho. Pois bem, desculpem. Entrega a essa hora veio imprevisto. Professor, os Correios daí é prestativo, viu? Caramba, 9 horas da noite entregando. Isso. Mas é transportadora. Mas bem. Então vamos lá, seguindo, né? Então a ideia da atividade é, para cada figura, vai escolher um modo que está sendo apresentado, vai provar que ele é verdadeiro. E vai escolher um modo que não está sendo apresentado, usando essa estrutura aqui, que é apresentado como uma figura, tá? E vai escolher uma ordem que não está prevista aqui, ó. Quando a gente olha aqui Bárbara, o que significa isso? É porque ele escolheu a letra A e a letra A para as 3 possíveis entradas que estão aqui, ó. Asterisco, asterisco, asterisco. Ele escolheu o A para os 3 asteriscos, por isso que ele chama de Bárbara. E essa palavra Bárbara, as palavras, né, elas são de tal modo que as vogais elas estão na ordem das funções. Então, por exemplo, celarent.
Então é E, A e E. Então aqui, ó, na primeira entrada eu vou escrever o E, na segunda entrada eu vou escrever o A, e como na implicação eu vou escrever o E. Exatamente na ordem, as vogais que estão aqui e na ordem que elas estão. Dari. Então é A, I e I. Mas eu vou colocar onde? Exatamente onde está ali o asterisco. O primeiro asterisco é A, o segundo asterisco é I e o terceiro asterisco, o I. Então fica esse modo, né? São os 3 modos apresentados por Aristóteles para a primeira figura. E esses são os modos que são verdadeiros. Então aí eu quero que vocês entendam por que é que esses são verdadeiros e por que é que qualquer outro é falso. Então aí, nessa liberdade de você escolher qualquer outro, tá? É que dá exatamente essa visão, né, de que a validade para essas figuras depende da escolha das funções, que eu estou chamando aqui de função A, função E, função I, função O. Né? A validade depende diretamente da escolha das figuras. Aí você vai fazer a mesma coisa para a figura 2. Vai pegar, por exemplo, aqui o César e vai provar que é verdade. Né? Só que se você já aprovou o César, não precisa provar mais nenhum outro. Mas aí o que é que você faz? Você agora vai observar que na segunda figura, não existe nenhuma possibilidade de escolher 3 vezes a mesma letra. Então, por exemplo, Bárbara aqui é falso para a segunda figura. Então você vai escolher para essa figura aqui a letra A e a letra A. E prova por que é falso. Vamos fazer isso então. Vamos pegar essa figura e provar por que é que Bárbara aqui é falso. Professor, Oi. tem mais algum sentido esses nomes dessas proposições além das vogais? Tipo, o restante desse nome significa alguma coisa ou algum método de, sei lá. Não, veja, isso é literalmente um mnemonismo, né? Ou seja, a ideia de você criar um sistema para memorizar algo. Nesse caso, memorizar as estruturas que são os modos. Quais são os modos que são válidos para a segunda figura? São esses. E como é que você lembra das vogais? Você lembra a palavra. Césare, Camestres, Festino, Baroco. Pronto, essas são os modos para a segunda figura. Aí o que é que significa Camestres? Significa que na primeira premissa eu tenho a função A. Na segunda premissa eu tenho a função E. E na implicação eu tenho a função E. São exatamente as vogais da palavra na ordem em que elas aparecem. Bem? Ah, tá. Entendi agora. E aí é essa a estrutura de construção dos modos, né? E aí a atividade porque eu mostrei a primeira figura, a segunda figura usa a mesma estrutura lógica. Então simplesmente seria mostrar um outro exemplo. Eu vou fazer a demonstração de que Bárbara não é verdadeiro para a segunda figura, para vocês entenderem o que é que seria a atividade de provar uma figura, um modo que não é verdadeiro para uma dada figura, né? Porque temos aqui 4 figuras. O texto apresenta 4 figuras. Essa aqui não foi Aristóteles, mas foi alguém que foi ensinado por ele. E temos aqui a 4ª figura que tem 5 modos. E, de novo, nenhum deles tem Bárbara. Nenhum outro tem Bárbara. Só tem Bárbara o primeiro, né? Mas vamos lá. A segunda figura, XZ e YZ. Então vamos. A ideia é tentar. Bárbara. É falso. Na figura 2. Ou na segunda figura. Tá? Então, figura 2.
O que significa isso? Considerar, então, qual é a figura. A figura é asterístico XZ, ou seja, então eu tenho que X possui a propriedade Z, o sujeito X possui a propriedade Z, premissa 1. Premissa 2, o sujeito Y possui a propriedade Z, então o sujeito X possui a propriedade Y. É isso que diz a figura 2. Então vamos lá. Então seria, a figura é, o sujeito Y possui a propriedade Z, premissa 1. O sujeito Y possui a propriedade Z, e a implicação é que o sujeito X possui a propriedade Y. Só confirmar exatamente está aqui, né? Z. A ordem ela é primordial, tá? Por isso que eu fico historiando lá a ordem, porque a ordem com que é apresentado aqui as premissas, as letras, né? Porque é exatamente o argumento ser apresentado, essa estrutura é aquele sistema que é citado, né? Exatamente essa é a ordem. Nesse caso aqui é o que configura a possibilidade de argumentação. O que é que eu consigo provar? Consigo provar esse argumento, consigo provar essa sentença se eu tiver essas duas premissas. É o que eu consigo provar. Ô, professor, Oi. você pode subir um pouquinho só para tirar a print? Isso, obrigado. Então eu tenho a premissa 1, premissa 2 e aqui eu tenho a consequência. E aqui eu tenho a consequência. Então vamos lá. Agora vou considerar Bárbara, né? O que significa considerar Bárbara? Significa considerar para cada asterisco a letra A. Então a afirmação, a premissa 1 é de que todo X é Z. É a premissa 1. A premissa 2 é de que todo Y é Z. Então, eu quero concluir que todo X é Y. Vocês têm alguma ideia aí de por que é que isso é falso? Nenhuma ideia? Então, vamos lá, vou dar ideia. Considere então que estou dizendo aqui, ó, todo X é Z, né? Então vou considerar Z e vou considerar que Z é o retângulo. Vou considerar que X é o círculo. Vou desenhar um círculo dentro do retângulo. É o que diz a premissa 1. Todo círculo tem que ser desenhado dentro do retângulo. A premissa 2 diz que todo Y é Z. O Y vai ser um triângulo. Triângulo. Todo triângulo tem que ser desenhado dentro do retângulo. Tá aqui o uso da premissa 1. Posso mudar a cor? Não posso. Eu gostaria de mudar a cor. Professor. Oi. O círculo seria P1 ou P2? Eu vou desenhar, eu vou dizer isso agora. Foi mal. Vou mudar a cor. Não, foi mal nada. Pode falar. Então, da premissa 1, eu chego à conclusão de desenhar o círculo, né? Eu vou escrever aqui. Isso aqui é consequência da premissa 1. A premissa 2, eu concluo o desenho do triângulo. E sempre vai ser X em relação a Z. E essa é a premissa 1. X em relação a Z. A premissa 2... Deixa eu baixar só um pouco. A premissa 2 é Y em relação a Z. Z é a propriedade que os dois satisfazem. Tá? Então,
E aqui eu tô com uma configuração que satisfaz as duas premissas. Essa configuração satisfaz as duas premissas. No entanto, isso aqui é falso. Tanto o círculo quanto o triângulo não tem interseção nenhuma. Isso significa que nenhum x é y. E, por outro lado, nenhum y é x. Então, a afirmação aqui de que todo x é y é falsa. É falso. Professor, Oi. desculpa. Por que é falso? Por que é falso? Vamos mostrar por que é falso, né? Porque existe aqui um x, que está aqui. A premissa 1 diz que isso aqui é o x, certo? Isso. E a premissa diz que isso aqui é o y. A premissa 2. Então tá aqui, ó, um x que não é y. Ah, sim. Estou aqui mostrando que existe um x que não é y. Isso contradiz o todo aqui, ó. Mas que todos são Z, né? Oi? Mas esses dois são Z. Sim, os dois são z, É. isso. Porque o fato é que as duas premissas são verdadeiras, né? Tanto a premissa 1 quanto a premissa 2 são verdadeiras. As duas premissas são válidas. Significa que todo elemento que você escolher x, ele é elemento de z. Por outro lado, todo elemento que você escolher y é elemento de z. Mas aí o que nós estamos comprovando é que não é verdade sempre que todo elemento de x vai ser elemento de y. Isso não é verdade sempre. Pode ser verdade. Vou colocar uma configuração que seja verdade. É só considerar essa aqui, um retângulo. Eu quero que todo x seja y. Será losango, triângulo. Será um triângulo. E agora considerar a diferença. Caso em que é válido t, tá aqui o y e tá aqui o x. Nessa configuração aqui, você pega a premissa 1, soma com a premissa 2 e você chega à conclusão de que todo x é y. Mas observe que isto não é válido sempre. Está aqui uma configuração que é um contra-exemplo para esse todo aqui. Porque aqui eu estou escrevendo... eu não contradisse nenhuma das premissas. A primeira premissa está completamente satisfeita aqui, ó. Todo x é z. Primeira premissa satisfeita. Segunda premissa, todo y é z. Também está satisfeita. Pego aqui um y, ele tá dentro do retângulo, é z. Pois bem, satisfeito. E aqui, só que daqui a gente conclui que nenhum, ou seja, não existe x que pertence a y. Né? Nenhum x é y. É a conclusão que chegamos. Mas está aqui um exemplo de que é possível, sim, a partir dessas premissas, mas tomando cuidado sobre a escolha do x, você escolher adequadamente o x, é possível que seja verdade x contido em y. Mas observa que eu não posso afirmar isso só a partir dessas duas premissas. Elas não são suficientes. Professor, então, se a gente trocasse de lugar, se P1 fosse XY e P2 fosse YZ, então aí daria certo. Ou não? XY, sim, se todo x for y e todo y for z, dá certo. Aí dá certo. Isso. Então uma letra mudando o lugar já pode... Muda completamente, muda o afirmado, né? Sim. Você está mudando o que é predicado e o que é sujeito.
Quando você muda isso, você muda completamente o que está sendo afirmado. Então veja que é muito importante a ordem com que você está fazendo as afirmações. E aqui está o tipo de demonstração que é um rabisco, né, um esboço de demonstração. Aí eu vou escrever a demonstração então. Então vamos lá. Eu estou escrevendo assim meio estranho porque eu estou escrevendo com o mouse, tá? Então talvez não fique muito fofinho. Suponha que todo x é x também pertence a z. E que todo x, todo y implica, aí eu faço uma mistura de misturas, e ele implica z. Veja que aqui eu escrevi de um jeito e aqui eu escrevi de outro, né? Então, para ir mesclando as estruturas. Então vamos lá. Suponha que todo x também pertence a z. Todo x que pertence a x também pertence a z. E que todo y que pertence a y também pertence a z. Desejamos mostrar que todo x pertence a y também pertence a y. A ideia que eu estou considerando que todo elemento pertence ao conjunto x pertence ao conjunto z. Isso eu sei. E todo elemento que pertence ao conjunto y pertence ao conjunto z. O que desejamos mostrar é que todo elemento que pertence a x pertence a y. Aí o que você pode concluir é que isso não é sempre verdade. Então, podemos escolher adequadamente um x que pertence a x, tal que x não pertence a y. Isso não contradiz nem a hipótese 1, nem a hipótese 2. Isso não é contradição nem para a hipótese 1, nem para a hipótese 2. A hipótese 1 diz que todo elemento que pertence a x pertence a z. E diz que todo elemento que pertence a y pertence a z. Mas nada garante que os elementos que pertencem a x pertencem a y. Então eu posso escolher adequadamente um elemento que pertence a x que pertence a y. Isso prova que é falso todo x é y. E o que é que prova que todo x é y? A possibilidade dessa ação. Ó. A ação que eu vou... Podemos escolher um x que satisfaz essa condição e não satisfaz aquela. É essa possibilidade de escolha que prova que isso aqui é falso. Se eu posso escolher um x que não é y, então é falso que todo x é y.
Eu posso escolher um x que não é y. Por esse fato, nem todo x é y. Tá aqui a prova de que Bárbara é falso. Tá aqui a prova de que Bárbara, para a figura 2, é um modo falso. Ô, professor, Oi. o senhor poderia reexplicar esse finalzinho, por favor, que eu não entendi? Ok. Vamos lá. O que eu estou escrevendo aqui é literalmente essa primeira figura aqui. Ó. Eu só escrevi lá com palavras. Então, o que é que eu disse? Suponha que todo elemento de x seja um elemento de z. Então, é essa representação que está aqui, certo? E, além disso, que todo elemento de y também é elemento de z. Observe que podemos escolher adequadamente um x que não pertence a y. Portanto, é falso, porque eu escolhi aqui um x que não pertence a y. Portanto, é falso que todo x seja y. Isso implica que Bárbara é falso. O modo Bárbara é falso. Essa premissa 1 adicionada à premissa 2 não garante essa condição. Todo x seja y. E você pode escolher um x que não é y. E o conjunto Z, ele é um conjunto que a propriedade Z, ela nada diz sobre x em relação a y. Nada. Ela não diz nada sobre x em relação a y. E é exatamente por isso que essa generalidade não é válida. Porque eu posso escolher essa estrutura, mas eu poderia escolher essa. Então veja que é exatamente uma questão de escolha. Eu poderia escolher o x aqui fora. Completamente ali fora. Então, do mesmo modo que eu posso escolher o x completamente dentro de y, eu posso escolher o x completamente fora de y. Ou posso escolher o x entre valores de elementos de y e elementos que não são de y. Essa arbitrariedade de escolha de elementos de x em relação aos elementos de y é que fazem com que a Bárbara seja falsa. A Bárbara falsa. Que Bárbara seja falso. Que essas premissas não são suficientes para garantir que a função A com a relação XY seja verdadeira. Considerando as premissas P1 e P2. Ok? Eu vou concluir a exposição. Eu acho que com isso você já tem elementos suficientes para trabalhar, né? E a atividade, eu acho que ficou claro, né? Qual é a atividade? A atividade é pegar as figuras, escolher um modo para cada figura e escrever a demonstração de que é válido e escolher agora um modo que não está lá proposto no texto para cada figura e mostrar que esse modo é falso. Professor, no caso, a sua próxima análise crítica só vai ser na sua próxima aula quando o senhor explicar para a gente silogismo proporcional, né? Isso. Ok, obrigada. Professor, Então, para a segunda agora, só essa atividade, né? Como é? Para essa segunda agora, a próxima segunda, só essa atividade que está passando agora, né? Isso, exatamente. professor, então você vai botar no Classroom, né? Eu vou colocar. Ah, beleza, que aí já... Porque aí fica Obrigado. claro exatamente o que é que Isso. eu quero. Vou colocar lá. Vou tentar ser o mais claro possível para vocês não terem dúvidas nenhuma. Beleza. Obrigado. E sim, é para entregar olhando. Entregar olhando o modelo que eu passei, né? Usando o LaTeX. E entregar só o PDF, tá? Jailson, pode falar. Professor, se no decorrer da semana surgirem dúvidas, a gente pode mandar para um e-mail para o senhor
Pode mandar. Não garanto que eu vá responder imediatamente, porque eu tô com uma agenda bem apertada, mas eu vou tentar responder o máximo de dúvidas que surgirem, tá? Tiago, cadê? Você os conjuntos. Exatamente pelo seguinte: quem é que você fala primeiro? Quem é que você fala primeiro? Você fala primeiro o sujeito. Então, quando você diz que X possui uma propriedade Z, e aí não vou escrever assim não. Ou seja, X é Z. Então veja que aqui é o verbo ser. Então significa que este aqui é o sujeito e que este aqui é o predicado. Literalmente é essa a estrutura. Quem você fala primeiro é o sujeito. Quem você fala depois é o predicado. É o que você falou do sujeito. Literalmente é essa a estrutura. Bom? As nomenclaturas, elas vão sendo instituídas por uso, né? Então, quando a gente diz o que é sujeito, isso agora é uma entidade que foi instituída por uso. A gente diz o que é predicado, também é uma entidade que foi instituída por uso. Por uso e por contextualização, né? Então, aí a gente determina o que é predicado, aquilo que são propriedades que o sujeito tem. Ok. Vejam, seria interessante que vocês fizessem isso. Que vocês reenviassem o mesmo PDF de hoje, acrescentando essa atividade. Aí vocês podem colocar lá da seguinte maneira. Então, o que vocês já entregaram, né, vocês colocam como atividade 1. E o que vocês vão adicionar agora, atividade 2. Coloca a data de entrega. Professor, eu não entendi. No caso, a gente vai mandar o mesmo PDF de novo? PDF. Aí vocês vão colocar no PDF exatamente o seguinte. Vocês estão lá no PDF, o que vocês já entregaram, vocês vão colocar lá só um título. Atividade 1. E aí vai ficar exatamente o que vocês já me entregaram. E aí vocês vão dar uma continuidade agora, depois que acabar todas as páginas. Aí vocês vão abrir uma outra atividade, no mesmo PDF, atividade 2, e aí coloca exatamente a solução da atividade que foi passada hoje. Certo? E aí quando for na outra semana, vai ser exatamente uma continuidade. Essa que é a ideia. E no final das contas, vocês vão me entregar uma coisa, seria uma continuidade de uma atividade, resultado de uma atividade de um mês. Né? E aí quando a gente passar para o abril, a gente vai só continuar isso aqui, expandindo cada vez mais. Professor, mas aí nós vamos ter outra atividade no Classroom, né, para mandar. Não vai ser nessa de agora, que já está lá aberta. Isso, não, mas veja, quando eu estou colocando aqui atividade 1, atividade 2, certo. Eu vou colocar no Classroom essa atividade 2, certo? Eu não coloquei ainda. E aí quando vocês forem me enviar o PDF, vocês me enviam o PDF com a atividade 1 e com a atividade 2. Já fica bastante página no final, né? Caso alguém tenha feito algo bem completo logo no início. Isso, mas não tem nenhum problema. Porque aí quando eu então, for corrigir, eu já salto para a atividade 2. Se eu já sim. corrigi a atividade 1, certo?
certo? Uhum, Se vocês acrescentarem alguma coisa na primeira parte, aí vocês me falam. uhum. Tá? Tá Olha, certo. eu refiz a parte 1 e aí gostaria que lesse a parte 1 de novo. Aí vocês me falam. Se não, eu vou ler exatamente as partes que vocês estão me entregando. Corrigir em partes. Tá? No final Ok. aí no final das contas, lá no final do mês, eu vou corrigir tudo de novo. É como se fosse uma coisa só. Aí a nota vai ser dada nessa última verificação. Nessa última verificação. Exatamente. Entendi. Mas existem notas parciais. Prestem atenção nisso. Que no caso já seria essa atividade, né? Por não ser uma análise crítica, apenas uma atividade. Ela já é considerada uma atividade parcial, né? Isso. Ah, ok. Por isso que eu estava na dúvida, porque o senhor disse 3 atividades. E aí, essa daqui, no caso, já seria uma parcial, porque a gente ainda vai ter que fazer outra análise crítica sobre o silogismo proporcional que o senhor ainda vai explicar. Isso. Então, vai ser mais de uma atividade, mas ok, já compreendi as parciais. Mais alguém quer falar? Sim, professor. Então, eu vou incluir a atividade 1 e a atividade 2 nesse bloco lá disponível para a atividade 2, correto? Isso. Porque hoje eu não consegui entregar a atividade 1, então eu vou entregar ela junto com essa 2. Ok. Só que aí a gente tem que aplicar alguma punição, né? Por não ter conseguido entregar. Eu vou ser um pouquinho mais rígido na correção, tá bom? Tá. Mas essa parte não vai até amanhã, pelo menos pelo que tá no Classroom. Isso. Também tem essa coisa que o Pedro falou aí, que a atividade pode ser entregue até amanhã de noite. Essa primeira parte. Mas bem, vocês têm mais alguma dúvida? A gente jurava que podia entregar só até hoje e que o Classroom estava, assim, incorreto. Porque o Pedro, quem me falou, né? De fato, ele aparece que o vencimento, assim dizer, é apenas amanhã. Data de entrega. É porque eu acho que quando eu pus a data de entrega, eu já coloquei para a terça, né? Mas não sei se é porque eu achava que hoje Ainda era dia tem 15. Eu acho que foi isso. Eu achava que hoje era dia 15. E não porque era segunda ou terça. Porque, sei lá, Bom, bendita seja a sua confusão, né? Porque vai ter gente que pode entregar ainda. Isso, de fato. Muita gente, viu? Porque até agora eu só recebi 14 entregas. Vixe. 41 foram atribuídas, só 14 entregas. Aí, um palheira. Agora um sorteio eu não ganho, né? Agora pra corrigir a minha primeira. Aí tá reclamando, Baltazar. Não, professor, tá ótimo. Foi literalmente, eu peguei lá o conjunto das avaliações, foi a primeira que eu cliquei, foi a sua. Então, foi um sorteio aleatório, assim mesmo, uma escolha aleatória. Professor, eu não pude acompanhar tão bem agora o final da aula. Assim que possível, o senhor libera o link da gravação lá, por favor? Ok, Pra ok. eu Tudo interar bem. melhor. Tá certo. E outro pedido também é da aula de sábado, de introdução a cálculo. Se o senhor puder liberar o link também, que eu tô querendo rever lá, por favor. Ok, eu não coloquei, não? Eu já coloquei lá. Não. Eu acho que a de cálculo tá, que não tá a da segunda passada, de lógica, se não me engano. A dessa semana, a aula 3 seria, né? Ou a aula 2, não sei. Eu não tinha visto. Pra mim, eu tentei acessar até mais cedo e não tava, não. A não ser que eu tenha me confundido. Deixa eu olhar aqui. Primeiro, deixa eu parar de gravar, né? Porque